Bom, vamos lá. O que que não é anarquismo? Eu fiz um vídeo aí dizendo, seja anarquista, né? E eu pensei, bom, o que que não é o anarquismo? E as pessoas, normalmente, alguns motivos que as pessoas dão para não serem anarquistas. Então, você pode ter o conceito comum de anarquia, que é o conceito errado. O que eu acho que as pessoas mais falam sobre anarquia é justamente pensar que a anarquia é uma falta de ordem. Então, usa-se isso como sinônimo. Então, tipo, esse ambiente está muito anárquico. Você imagina um ambiente bagunçado. É, as pessoas foram lá pra fazer uma anarquia, tipo, sabe? Quando falam ainda nesse sentido. Então, foi lá pra fazer bagunça, fazer baderna, coisas nesse sentido. Anarquizaram isso aqui, então desordenaram, bagunçaram e tudo mais. Então, essa falta de ordem, bagunça, caos, é atrelado à anarquia. Isso é um erro, tá? Porque a anarquia, na realidade, é a ordem. O mundo em que nós vivemos atualmente é uma desordem do caralho. Porque, para pra pensar, você trabalha e não consegue ter direito ao fruto do que você trabalha. Você é colocado em uma categoria de direito inferior a outros indivíduos que nada têm melhor do que você, filosoficamente falando, no sentido de direitos. Eles não têm nada mais do que você, mas você é colocado numa situação inferior a eles. Nada consegue funcionar direito nessa sociedade. Você pode olhar, todas as coisas funcionam mais ou menos. Tudo tá cheio de problema. E todos esses problemas, se você for analisar, o fim do problema é a hierarquia. Então, todos os problemas que a gente tem na saúde, na educação, na segurança, é, nos empregos, no custo de vida, todas essas coisas, tudo isso é extremamente caótico, cheio de problema, cheio de merda acontecendo no mundo. E tudo isso vem a culpa disso é a hierarquia. Aí você acha que você tirar a hierarquia vai gerar mais desordem, mas é a hierarquia que está assegurando essa desordem que nós temos hoje em dia. Então, não dá pra dizer que a gente vive num mundo ordeiro. Quando as pessoas não conseguem, ninguém consegue ter o que se quer, você tem a maior parte da população sofrendo para manter uma pequena parte. Isso é ordem pra você ou isso é desordem? Na minha opinião, isso é desordem. Principalmente desordem do que seria o natural. Porque o natural, de verdade, seria uma sociedade em que ela é horizontal. Ou seja, ninguém manda em ninguém. Se você for olhar para sociedades primitivas, que é uma análise que é importante ser feita para entender coisas mais naturais, né? Você vai ver que é muito comum nessas sociedades que elas sejam horizontais. Ou seja, não se tem hierarquias. Esse é o natural. Quando uma sociedade, mesmo que seja mais primitiva, coloca hierarquia, você já começa a ver que dá merda. E você realmente acha que tirar a hierarquia vai dar mais merda, cara? Isso não faz nenhum sentido. Então, anarquia é ordem, a ordem natural das coisas, porque nenhum ser humano tem a porra do direito de mandar em outro ser humano, e esse é o ponto principal. Cansei de repetir essa merda já, literalmente, mas é porque é o ponto principal. É... Então é isso, anarquia não é desordem, isso é um ponto, uma coisa que as pessoas precisam entender. Também a anarquia não é a falta necessariamente de governo, por mais que você possa usar governo como sinônimo de Estado, se você usar governo como sinônimo de justamente organização e a maneira com que as pessoas vão governar, ou seja, gerir a sociedade, vai continuar existindo um governo, justamente o autogoverno ou a autogestão. Eu prefiro usar o termo autogestão porque as pessoas dissociam, né? Então, pode gerar uma confusão você falar um governo sem Estado. As pessoas podem gerar essa confusão e tal. Eu lembro que eu, a primeira vez que vi isso, confundi pra caralho, né? Mas, enfim, uma autogestão. O que que é isso? É basicamente as pessoas cuidando das coisas. Entra um pouco no que eu falei, mas em outro aspecto, porque é justamente um ponto mais prático disso. Então, como que é essa ordem? A autogestão. Justamente, é o governo anarquista. É o que? As pessoas cuidando dos seus próprios problemas. Então, se você trabalhar em um local, você, junto dos outros trabalhadores, vão cuidar e gerir aquele local. Você não precisa é, votar. Não, olha só que maluquice. Você não precisa. Hoje em dia, nós votamos, você vota junto de outras pessoas para eleger uma outra pessoa que vai representar você e quem votou, para essa pessoa votar em outras pautas. Pautas essas que são colocadas por outras pessoas, que, tipo, esses aí, no caso, você nem vota. Então, tipo, nossa, que bagunça do caralho, tá ligado? Não era muito mais fácil a gente fazer as pautas e a gente votar as pautas? Só nós? Exatamente, isso é autogestão. Umas formas de autogestão, né? Tem várias outras. Você pode ter não seja assembleias, não seja votações, seja outros tipos de anarquismo, mas o básico é, a gente não precisa colocar outras pessoas para resolver nossos problemas e nos representar. Nós podemos nos representar, não precisamos ser pastorados, basicamente, né? Essa visão hoje em dia que se tem de que o povo precisa ser pastorado, precisa de um governante. Você pode ter um governo sem governantes, sabe? Então, vai nisso aí também.
Outra coisa, anarquismo não é uma estética, um estilo de vida ou qualquer coisa nesse sentido, ou alguma coisa irresponsável. Tipo, anarquistas são um estilo de vida, o pessoal punk responsável que não se preocupa com nada, não segue regras e tudo mais. O anarquismo ele não é contra regras, ele é contra regradores, né? O problema é justamente quem cria as regras. Mas anarquia terá regras, claramente, como a regra de que você não pode interferir na liberdade alheia, por exemplo. E você não pode hierarquizar, né? Então é uma regra anarquista. O problema é você criar regras porque sim, porque você pode. E tem as pessoas que podem criar regras, as pessoas que estão fodidas têm que obedecer regras. O problema da anarquia é esse. E como eu tava falando, isso não é um estilo de vida, isso não é uma estética. Não é só você pegar e pegar uma camisa que você cortou as golas, pichou ali com tinta, botar uns spikes e sair na rua que você virou um anarquista. Isso aí você tá sendo punk, tá? Punk não é sinônimo de anarquista, isso aí é outra coisa também, tá? Punk não é sinônimo de anarquista. Você não é anarquista porque você gosta de escutar Sex Pistols, tá? Você pode ser um anarquista que escuta jazz e música clássica só. Foda-se, tá ligado? Você tem que ver que anarquismo surgiu quando no século, porra, século XIX, né? 19, quando termina. Enfim, surgiu com o Proudhon, um puta tempo atrás, 1800 e pouco. Então, tipo, você tem que ver isso aí, cara. Não. Posso ter errado esse negócio de 19, 18. Isso. É 19, é. Enfim. Você. Tem nada a ver com essa estética que existe hoje em dia. E sobre o movimento punk e tudo mais, ele é benéfico em algum ponto e é maléfico em outro. Porque, tipo, eu acho que ele é bom porque atrai algumas pessoas. Então, algumas pessoas, alguns punks, olham para essa estética e às vezes podem olhar para algum discurso anarquista dentro do movimento punk, seja de algum punk fazendo esse discurso em alguma música e tudo mais. Isso vai atrair a pessoa para olhar para o conceito, às vezes estudar realmente, né, e pesquisar, ler alguma coisa, quem sabe um livro, é bom, né, ler um livrinho às vezes, e dar uma pesquisada, dar uma olhada, isso aí pode levar a pessoa para isso, que é muito positivo. Só que também tem um lado negativo, que tem toda a questão do punk de querer ser provocativo. Então as pessoas vão achar que anarquistas são provocativos e rebeldes e essas coisas. E não necessariamente. Claro que você tem dentro do anarquismo todas essas veias muito fortes. Porque quando você olha para a sociedade que é hierarquizada, cheio desses spooks, e você vê, caralho, tudo isso aqui é mentira, não precisava existir, dá vontade de fazer umas bostas que as pessoas consideram coisas horríveis, sendo que não são na real. Só pra dar uma provocada. Lógico, isso faz sentido estar dentro da parte anarquista. Mas essa questão de querer chocar e tudo mais, isso aí tá no punk, tá? Isso é outra coisa. Então, punk é diferente de anarquia, tá? Isso é muito importante. Você não é anarquista porque você gosta de escutar Anarchy in the UK dos Sexy Pistols e a música é boa e você não é anarquista porque você gosta dela, tá? Então, tem esse ponto aí. E lógico, né? Isso aí pra mim é lógico. Você não precisa gostar dessa estética anarquista, nem da música que anarquistas costuma gostar, né? O punk tá mais dentro do movimento. Você não tem nada a ver com isso. Você pode ser punk, você pode ser anarquista e não gostar de punk. E tá tudo bem, você não tem que estar nesse meio, tá? Isso é muito, muito importante. Se colocar é meio bobo pra gente que já tá dentro do movimento. Tipo, claro que anarquismo não tem nada a ver com punk. Tipo, quer dizer, tem a ver ali, mas tipo, essencialmente não tem a ver. Mas algumas pessoas confundem. Algumas pessoas olham de fora e pensam que pensa em um anarquista. O cara imaginou um cara com um moicano, tá ligado? Uma regata rasgada, spike, com moicano colorido, bebendo, fumando na rua, quebrando garrafa e fazendo merda, entendeu? Então, tipo, tem essa visão, tá? Mas para pra pensar que o bagulho surgiu há séculos atrás. Então não tem nada a ver, nada a ver. E, e é isso, o anarquismo nada mais é do que a vertente que mais respeita a liberdade e os indivíduos e ao mesmo tempo o coletivo. Por isso que eu acredito que seja a vertente mais correta, né? Então, algumas ideias bobinhas que, né, bobagem, não sai dizendo isso aí que isso é feio, isso é meio, como eu acabei de dizer. Pra gente que é anarquista é tão óbvio que tá errado, tão bobagem, então não sai dizendo essas coisas. Se for atacar a filosofia, que ataque ela de verdade e para isso tem que compreender ela. Então o anarquismo não tem nada a ver com essas porra que eu acabei de falar, tá? É isso aí. Valeu por ter assistido até aqui. Falou. Dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou. Comentários para complementar, discordar ou criticar. E se inscreva, porque isso ajuda muito o canal. E assim você ajuda a disseminar e espalhar as ideias libertárias. Vejo vocês no próximo vídeo.